Fala, meus alunos, como é que tá por aí? Tudo certinho? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Olha lá, vamos continuar aqui o nosso conteúdo de lógica proposicional. Para continuar, eu vou falar um pouquinho das negações das proposições compostas. Negações das proposições compostas, lá no seu edital, vem escrito leis de Morgan. Leis de Morgan nada mais é do que você negar uma determinada proposição composta. Como assim? Antes você tinha visto comigo a negação das proposições simples. Negação vem a ser um modificador lógico que tem o poder de mudar o valor lógico de determinada proposição. Então, aquilo que era verdadeiro vai se tornar falso, aquilo que é falso torna-se verdadeiro. Temos aqui um modificador lógico, mas só que até agora nós só tínhamos abordado as proposições simples. Agora nós vamos abordar um pouco as proposições compostas. E o que vai acontecer? Nas proposições compostas, eu tenho a presença de conectivos lógicos. Quando eu nego um determinado conectivo, o que vai dar? Quando eu nego uma conjunção, o que acontece? Quando eu nego uma disjunção, o que acontece? Condicional, muito importante, o que acontece com a condicional? Bicondicional, disjunção exclusiva. Então, nós vamos ver o que acontece com cada conectivo, assim como a proposição composta, claro, após essa negação. Tudo bem? Falando das negações das proposições compostas. Você já está cansado de saber de conjunção, é o e, o chapeuzinho apontado para cima. Certo? Se eu falo para você o seguinte, João foi ao mercado e comprou bananas, não é isso? João foi ao mercado e comprou bananas. Eu tenho isso, então você está de cara com uma proposição composta, eu tenho o conectivo e ali e eu tenho a conjunção. Mas só que eu quero negar essa ideia, eu quero negar a ideia principal, esse fato. O fato é que João foi ao mercado e comprou bananas. A negação disso vai se dar dessa forma, olha lá. Então eu quero negar não só essa proposição, ou só o conectivo, eu quero negar toda a proposição, toda a ideia. Então, olha, eu vou colocar um negativo do outro lado aqui, uma negação, e vamos ver o que vai dar. Eu coloquei a conjunção em cima da disjunção, porque tanto a conjunção quanto a disjunção, elas vão se comportar da mesma maneira, tá? Vão se comportar da mesma maneira. Então, olha, aqui também eu vou colocar uma negação. Então, vem comigo. Quando eu falo João, sem a negação, João foi à feira e comprou bananas. A negação disso vai se comportar como se fosse uma propriedade distributiva, para você fazer uma analogia. A propriedade distributiva lá da matemática. Então pensa comigo, lembra comigo aqui, ó. A propriedade distributiva, isso daqui vem para a primeira parte, o não vem para a segunda parte, que é o meu conectivo lógico, bem como vem para a última parte, certo? Vem para a primeira, vem para o meio e vem para a última. Então, você já sabe que a negação, esse não veio para o P, certo? Então, se João foi à feira, agora João não foi à feira, certo? João não foi à feira. Aí você falaria, e não comprou bananas? Não. Aí você tem que mudar também o seu conectivo. Por quê? Porque o não vai pegar o conectivo também. E eu já te adianto que a negação da conjunção é a disjunção, bem como a negação da disjunção é a conjunção. A negação do e é ou, bem como a negação do ou é o e. O chapeuzinho apontado para cima torna-se para baixo, e o para baixo torna-se para cima. Então, antes eu tinha P e Q, agora eu fico com não P ou não Q. Então, eu quero negar a minha ideia principal. João foi à feira e comprou bananas. Quero negar isso. João não foi à feira ou não comprou bananas. Acabei de negar a ideia, certo? Acabei de negar a proposição composta por inteiro, por completo. E você já sabe também, já te adiantei isso, olha lá o que vai acontecer com a minha disjunção, ou chapeuzinho apontado para baixo. Esse não vem para a primeira parte, o não vem para o meio e o não vem para a parte final. Não é isso que acontece? Olha lá. Não, antes eu tinha P, agora eu vou passar a ter o não P. Antes eu tinha o ou, agora eu passo a ter o e. Antes eu tinha o que, eu passo a ter agora o não que. Com o mesmo exemplo, nós poderíamos falar antes. Antes, sem a negação, João foi à feira ou comprou bananas, certo? Eu quero negar essa ideia.
João não foi à feira e não comprou bananas. Se você faz a tabela verdade somente disso antes da negação, P ou Q, eu vou ter uma determinada tabela verdade. A partir do momento que eu nego essa ideia, a minha tabela verdade vai estar toda invertida, porque temos aqui a presença de um modificador lógico. Tudo bem? Temos aqui um modificador lógico. Olha o que vai acontecer. Matamos a conjunção e a disjunção. Agora eu quero chamar a sua atenção para a condicional. A condicional, eu tenho que falar com você o seguinte. Você vai colocar um asterisco nessa condicional, porque isso daqui é muito importante para você levar para a sua prova, que é o que mais cai, a negação da condicional. E o que você vai levar de fato? Não se nega uma condicional com outra condicional. Não se nega uma condicional com outra condicional. Isso daqui é muito importante para a sua prova. Todas as bancas abordam muito isso daqui, tudo bem? Mas só que, para eu te exemplificar a negação de uma condicional, como que ficaria, eu tenho que voltar na aula passada. Na aula passada você viu comigo que nós falamos a respeito das equivalências lógicas, não é? E você viu que a condicional possui duas equivalências. A primeira equivalência é uma contrapositiva, que é a famosa troca e nega, né? Se P, então Q, vai ficar se não Q, então não P. É a famosa troca e nega. Assim como eu tenho a segunda que vai ser importante para nós, que eu nego a primeira, troca condicional por uma disjunção, troca condicional por um ou, e mantenho a segunda, não P ou Q. Então vamos lá, olha o que vai ficar. Como que vai ficar isso aqui? Falando de equivalências, por enquanto. Se P, então Q, eu posso escrever de duas formas. Se não Q, então não P, que eu estou falando da condicional, uma equivalência de condicional com outra condicional, bem como que não P ou Q. Daí que você vai lembrar da última aula que eu falei para vocês, galera. Uma equivalência de condicional pode se dar por outra condicional, mas a negação não pode, por causa dessa observação. Não se nega uma condicional com outra condicional. Então, olha, eu quero negar isso, ao mesmo tempo que eu estiver negando isso, eu vou estar negando isso e vou estar negando o quê? Isso daqui, certo? Mas só que pensa comigo, eu posso negar essa condicional com outra condicional? Se eu nego essa primeira parte, pode dar uma outra condicional? Não. Tudo bem? Então, essa primeira parte aqui, ó, eu não vou levar em consideração e vou pegar, ó, a minha última equivalência, no caso, a nossa segunda equivalência. Vamos trocar? Vamos trocar. Olha aqui, ó. Se eu estou negando isso, se P, então Q, se eu nego essa condicional, olha, estou negando essa condicional, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que negar essa última parte? Essa última parte é não P ou Q. Se eu nego isso, é a mesma coisa que negar isso daqui, ó. Então, olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de sair de uma condicional para uma disjunção. E você já sabe como que se comporta a negação de uma disjunção. A negação de uma disjunção vai para todas as partes do parênteses. Então, esse não vem para cá, esse não vem para o meio e esse não vai lá para o final. Então, como que vai ficar a negação dessa condicional? Olha lá, ó, a negação da condicional é a famosa, mantenho a primeira e nego a segunda. Por quê? Quando essa negação pega uma outra negação, eu caio na lei da dupla negação. Quando eu tenho uma coisa e nego ela duas vezes, volta a ser a coisa. Então, ó, não com não fica só o P. A negação da minha disjunção é uma conjunção e a negação do que vira o não que. É o famoso mantenho a primeira e nego a segunda. Negação de uma proposição composta por condicional, você vai levar desse jeito. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício que foi cobrado na Polícia Militar do DF do ano passado, do ano de 2018,
E você vai ver que isso aqui cai com bastante frequência. Então, leve a condicional para sua prova, prega na geladeira, prega no quarto. Isso aqui é muito importante, muito importante. Falando um pouco da disjunção exclusiva, ou e da bicondicional, se somente se. Vamos ver como é que fica isso daqui. Olha lá. Falar um pouco da disjunção exclusiva é quase que a mesma coisa de falar da bicondicional, porque elas também vão se comportar da mesma maneira, assim como a disjunção e conjunção. Olha lá. Eu quero negar essa determinada ideia. Ou P ou Q. Isso daqui será negado. Eu quero modificar o valor lógico dessa proposição. Quero modificar o valor lógico disso. Bem como depois eu vou modificar o valor lógico dessa daqui de baixo. Olha o que vai ficar. Diferentemente da conjunção e da disjunção, no qual a negação pegava todas as partes, certo? Você vai levar o seguinte, que essa negação, ela vai pegar somente a parte do meio, somente o meio. Então, a negação de uma disjunção exclusiva será uma bicondicional. Assim como a negação de uma bicondicional será uma disjunção exclusiva. Então, olha lá o que vai acontecer. Eu vou mexer nas duas proposições simples? Não vou mexer nas duas proposições simples. Ó. Então, ó, P e Q se mantêm intactas. Tudo bem? Eu vou mexer só no conectivo. A negação de uma disjunção exclusiva ou é uma bicondicional. Se, somente se. Pronto, neguei. Tranquilo? Ou João foi à feira, ou João comprou bananas. Quero negar essa ideia. João foi à feira, se somente se João comprou bananas. Neguei a ideia. Você fazer a tabela verdade disso e disso daqui, você vai ver que as tabelas verdades vão dar exatamente o contrário. Uma vai dar a negação da outra. De maneira análoga, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vai acontecer na bicondicional. Essa negação vem só para o meio. Então, eu vou mexer nas duas proposições simples? Não vou mexer. Então, fica aqui, ó, P e Q. E você já sabe que a negação de uma bicondicional é uma disjunção exclusiva. Então, se eu tinha uma bicondicional aqui, neguei vira uma disjunção exclusiva. P ou Q. Olha lá. João foi à feira, se, somente se, comprou bananas. Quero negar essa ideia. Neguei. Ou João foi à feira, ou João comprou bananas. Tudo bem? Agora, pessoal, antes de ir, eu separei 2 exercícios para vocês, está aqui no quadro, tá? E eu quero fazer um bate-papo com vocês e uma recapitulação de tudo que a gente viu. Por favor, não confundam equivalência com negação. Coloque isso no seu post-it, no seu caderno, de uma maneira que você fique vendo isso toda hora, tá? Então, olha, as equivalências, eu tenho equivalência de todos os conectivos. Volte na aula. As negações, agora você já tem o seu caderno. O que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para a condicional. A condicional, ela tem uma equivalência por uma outra condicional, que trata-se da nossa equivalência contrapositiva, certo? Agora, a negação de uma condicional jamais, nunca mesmo se dá através de uma outra condicional. Isso nunca acontece. Se por acaso ele traz o seguinte, se João foi à feira, então comprou bananas, isso, de maneira nenhuma, se ele trazer lá na sua resposta, se João não foi à feira, se ele começa uma negação com outro se, isso não vai acontecer. A questão já está errada, você já pode pular para a próxima. Tudo bem? Tenha em mente as negações de cada conectivo, o E vira ou, o OU vira E, a bicondicional vira disjunção exclusiva vira bicondicional, e você viu que a condicional vira uma conjunção, desde que eu mantenho a primeira e nego a segunda parte. Mantenho a primeira parte e nego a segunda parte, e você vai ver que isso caiu na Polícia Militar do Distrito Federal de 2018. Vem comigo, olha aqui. Separei. Esse exemplo é um exemplo bem simplório, mas que você vai ver que cai. Olha lá. O exercício foi cobrado pela banca IADES. Ele fala o seguinte, ele está querendo saber qual a negação da proposição. Qual que é a negação dessa proposição? Então, ele já começa com isso daqui, ó. Se
o suspeito está na cena do crime e a vítima foi assassinada. Então, de cara, você viu que trata-se de uma negação de uma condicional. Então, ó, você não vai ficar lendo. Então, para você diminuir os riscos de você errar a questão, você vai tentar fazer, no pouco tempo que você tem de prova, uma organização a mais. Então, fica, ó, o suspeito está na cena do crime. Então, o suspeito está na cena do crime é a minha primeira proposição. Verificou que é uma proposição? Sim, ó. O suspeito está. Então, aqui eu tenho verbo, sujeito e sentido completo da minha frase, da minha oração. Então, trata-se de uma sentença fechada e consequentemente, trata-se de uma proposição simples. Então, o suspeito está na cena do crime é o que nós vamos chamar de P. Tudo bem? O suspeito está na cena do crime. Vírgula, a vítima foi assassinada. Se começa com se, não necessariamente eu tenho que ter o então aqui. O então ele está ali, ele está de maneira elíptica. E está aqui, ó. Então a vítima foi assassinada. Eu não preciso ter um não. Então, olha, se isso aconteceu, então a vítima foi assassinada. Isso aqui é o que eu vou chamar de uma proposição que. Proposição que. Então, ao pé da letra, nós temos isso, ó. Se P, então que. Você viu que isso é equivalente a não P, se não P, então não, se não que, então não P, assim como é equivalente ao que? A não P ou que, certo? Não P ou que. Mas só que ele está querendo saber as equivalências? Não, ele não quer saber as equivalências, ele está querendo saber a negação dessa determinada proposição, certo? A negação de uma condicional, você viu que não pode se dar por essa, porque eu não posso negar uma condicional com outra condicional e vai dar isso daqui. Esse não vem para cá, esse não vem para cá, esse não vem para cá. Então, a negação de uma condicional, eu mantenho a primeira e nego a segunda, certo? Mantenho a primeira e nego a segunda. Então, como é que ficaria isso aqui? O suspeito está na cena do crime, o suspeito está na cena do crime e, olha o conectivo que eu usei, e a vítima não foi assassinada. E a vítima não foi o resto aqui, a vítima não foi assassinada. Então, se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. Eu quero negar essa ideia. O suspeito está na cena do crime e a vítima não foi assassinada. E está aqui o seu conectivo. Ó. E o suspeito está P e não que. Mantenho a primeira e nego a segunda. Foi cobrado ano passado. Agora, um segundo exercício que eu trouxe para vocês. Trata-se de uma proposição simples. É a negação de uma proposição simples, mas só que a maneira que o CESP abordou foi um pouco diferente. Tá? Foi um pouco diferente. Ele fala o seguinte: a Polícia Civil de determinado município prendeu, vírgula, na sexta-feira, vírgula, um jovem de 22 anos de idade, suspeito de ter cometido assassinatos em série. Então, você viu algum conectivo aqui? Não, não temos conectivo. Então, se eu não tenho conectivo, eu não tenho proposição composta. Mas só que o que eu vou chamar a atenção de vocês para essa questão é a ideia principal e as ideias complementares. Se eu falo para você o seguinte: a Polícia Civil de determinado município prendeu, pronto, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade, e aqui ele está complementando a informação. Então, toda vez que você for negar uma determinada proposição, uma determinada ideia, você vai negar apenas a ideia principal. Você não nega as ideias complementares na lógica. Na lógica, você não vai mexer nas ideias complementares, você vai mexer somente nas ideias principais. Então, qual que é a ideia principal que trouxe? A Polícia Civil de determinado município prendeu. Isso daqui é o que nós chamamos de ideia principal, certo? Ideia
principal. Perdeu o acento, ideia, ideia principal. A Polícia Civil de determinado município prendeu. A partir do momento que eu falo para você, a Polícia Civil de determinado município não prendeu. Na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido. A maioria das pessoas vieram aqui e negaram isso daqui também, ó. Ter cometido. Eles colocavam o seguinte, suspeito de não ter cometido. Você necessariamente precisa negar isso daqui? Você não vai negar ideia complementar. Isso daqui, ó, é a ideia complementar. Tudo bem? Porque até aqui, a Polícia Civil de determinado município prendeu, eu já tenho uma ideia bem definida. Você já sabe o que aconteceu. Então, quando eu quero negar essa determinada situação, você vai falar o seguinte: a Polícia Civil de determinado município não prendeu. Não prendeu. E o resto, certo? Você vai mexer com a ideia complementar? Você não vai mexer com a ideia complementar. Então, ó, não se nega a ideia complementar. Tudo bem? Não se nega a ideia complementar. Trouxe aqui 2 exercícios para vocês, 2 bancas diferentes e as leis de Morgan que veio de maneira explícita no seu edital, certo? Com isso, nós ficamos com mais essa aula e eu te espero até a próxima. Eu agradeço muito a sua companhia.